Palavra de Fato está de volta e agora eu quero compartilhar com você a mensagem que nós trouxemos para esse dia. Como nós dissemos no primeiro bloco, nós vamos olhar mais uma vez para o primeiro sermão de Jesus, sermão que nós chamamos de as bem-aventuranças. Nesse sermão, Jesus está propondo para nós um caminho para a felicidade. Bem-aventurança significa isso, felicidade plena. Bem-aventurado é aquele que é plenamente feliz. E o interessante é destacar que Jesus não fala sobre o que é a felicidade. Jesus fala sobre como são as pessoas, qual o caráter daquelas pessoas que são felizes. O sermão, que nós chamamos das bem-aventuranças, na verdade, é uma descrição do perfil, do caráter das pessoas que são felizes. Muitas pessoas querem chegar num lugar onde eles encontram a felicidade. Na verdade, a felicidade não é um lugar onde chegamos, felicidade é a maneira como nós caminhamos todos os dias. Felicidade tem a ver com o seu estilo de jornada. A felicidade tem a ver com o seu caráter, tem a ver com o seu estilo de vida. Jesus, então, depois de ter dito que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, Jesus agora vai falar que bem-aventurados são os perseguidos. Olha bem, olha como Jesus propõe para nós uma caminhada de felicidade que é totalmente contrária à felicidade proposta por esse mundo. As palavras de Jesus, então, nos são expressas da seguinte forma no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10 a 12. O texto bíblico nos diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meus queridos, esta bem-aventurança é provavelmente uma das bem-aventuranças mais antagônicas, mais distante daquilo que o mundo, na sua normalidade, na sua compreensão popular, diz sobre o que é ser feliz. Porque Jesus está dizendo que bem-aventurado ou felizes são aqueles que são perseguidos. Onde é que, neste mundo, vamos encontrar pessoas procurando ser perseguidas para encontrar felicidade? De maneira nenhuma, pelo contrário. Perseguição tem a ver com sofrimento, dor e, consequentemente, tristeza e infelicidade. No entanto, da perspectiva de Jesus, nas palavras de Jesus, ele diz que os perseguidos são bem-aventurados. Como é que isso se dá? Jesus vai aqui mostrar que tipo de perseguição é essa que produz a bem-aventurança. Obviamente que Jesus está dizendo que esses bem-aventurados que são perseguidos, esses são seus discípulos. São aqueles que creram no seu nome. São aqueles que entregaram-se a ele completamente. São aqueles que renderam-se ao seu governo. São aqueles que estão buscando viver a sua palavra. São aqueles que estão buscando seguir os seus passos. Então Jesus está dizendo que os discípulos dele, que são perseguidos, não devem encarar isso como um motivo de infelicidade, de tristeza. Não, ele diz não. Olhem de um outro ângulo. Na verdade, vocês são bem-aventurados.
E olha, de fato é assim. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você convida Jesus para ser o Senhor do seu coração, quando você decide crer nele sem nenhuma reserva, quando você submete a sua vida ao governo de Jesus, quando você se dispõe a andar dentro dessa proposta de Jesus, inevitavelmente você vai sofrer perseguição. No entanto, nós precisamos aqui esclarecer qual a natureza dessa perseguição. Nós precisamos também entender qual é a razão dessa perseguição. Porque é verdade, é fato que há muitas pessoas que se denominam cristãs, que se dizem cristãs e que estão sofrendo algum tipo de perseguição lá no seu contexto familiar, lá na sua empresa, lá na sua universidade, ou nos grupos sociais dos quais elas fazem parte. E, de repente, você olha para esse tipo de perseguição e entende que esta bem-aventurança recai sobre você por causa da perseguição que você sofre nesses contextos. Mas é importante você entender qual a razão, qual o motivo que essas pessoas que fazem parte desses círculos sociais que nós descrevemos lhe perseguem. Porque há muitos cristãos que são perseguidos no seu ambiente de trabalho, na sua família, mas não é por causa da sua fidelidade a Cristo. Não, eles são perseguidos porque eles se nomeiam cristãos, eles se dizem cristãos, mas eles vivem uma vida em completa incoerência. Há uma discrepância, há uma incongruência entre aquilo que declaram ser e aquilo que realmente vivem. As pessoas não toleram esse tipo de contradição. As pessoas não toleram muito esse grau de incongruência. De repente, você lá no seu ambiente de trabalho é motivo de chacota, é motivo de escárnio, mas não é porque você é fiel, pelo contrário, é porque você se diz cristão. Mas lá no seu ambiente de trabalho você é fofoqueiro, desonesto, causador de intriga, amigo da discórdia, inimigo do bem. É óbvio que as pessoas vão perseguir você, mas não é por causa da sua fidelidade a Cristo, não. É porque existe na sua vida uma incongruência entre aquilo que você declara ser e a maneira como você está vivendo. As pessoas não toleram esse tipo de contradição. De repente você sofre escárnio, você é motivo de chacota lá no seu ambiente familiar. Sabe por quê? Porque lá na sua família você é aquele que quer pregar Jesus para as pessoas, você quer falar do evangelho para as pessoas, você fica convidando as pessoas para ir à sua igreja, mas as pessoas sabem muito bem que entre aquilo que você diz ser e aquilo que as pessoas observam na sua vida, há uma grande distância. Você às vezes é um péssimo marido, um péssimo pai, falastrão, é desonesto na sua postura profissional, e as pessoas observam isso. E aí, então, você, ao invés de se tornar alvo de uma perseguição dessa que Jesus está descrevendo, você se torna, na verdade, alvo de críticas, porque as pessoas, na verdade, não estão tolerando, as pessoas não estão engolindo essa sua contradição entre o que você diz ser cristão. Ah, mas seus passos estão muito distantes dos passos de Jesus. Então, veja bem, não confunda a perseguição que Jesus está descrevendo nesse sermão das bem-aventuranças com esse tipo de perseguição que você sofre. Uma se dá por causa da sua fidelidade a Jesus, e a outra se dá exatamente porque entre o que você diz crer está muito distante da forma como você está vivendo. Então, pare aí para analisar quais os motivos que têm levado as pessoas a fazer da sua fé um motivo de escárnio.
está muito claro, e a gente observa aqui que a perseguição que Jesus está dizendo que nos traz bem-aventurança, ela se dá por um motivo muito nobre. Jesus diz que essa perseguição se dá por causa da nossa fidelidade a Ele. Jesus disse, olha, se vocês forem perseguidos por minha causa, pelo fato da nossa fé estar profundamente identificada com Cristo, pelo fato da nossa vida estar totalmente entrelaçada com a vida de Jesus, Jesus está dizendo que isso sim pode trazer uma perseguição que às vezes pode ser explícita, pode ser uma perseguição clara, mas ela também pode se dar de uma maneira velada, sutil, quase silenciosa, mas que provoca também, provoca dor, provoca o sofrimento, às vezes provoca lágrima. E Jesus disse que é inevitável, todos aqueles que querem segui-lo, e aqui fica o alerta para você, porque você tem entendido o Evangelho de Jesus, você está disposto a andar com Jesus, mas Jesus nunca enganou as pessoas que queriam segui-lo. Jesus sempre deixou claro que aqueles que quisessem ser os seus discípulos, essa decisão traria sobre eles implicações sérias. Uma das consequências é exatamente entrar em choque com os padrões deste mundo. Jesus avisou seus discípulos dizendo que, assim como ele foi perseguido e foi rejeitado por este mundo, era natural que os seus discípulos também o fossem. Ele disse isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 a 21. Observe o que Jesus disse. O texto de João 15, 18 a 21 nos diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. São palavras de Jesus. E ele continua: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E vem o versículo 21. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Jesus está aqui dizendo o seguinte: olha, o mundo me odeia, porque eu não sou deste mundo. E se o mundo me odeia, ele também vai odiar vocês. E, de fato, Jesus sofreu muita perseguição neste mundo. Curioso é que João, no capítulo 1 do seu Evangelho, começa dizendo que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus, em muitas cidades, por onde passou, é verdade, multidões seguiam Jesus. Por outro lado, Jesus era constantemente criticado, foi expulso de determinadas cidades. Jesus fora duramente perseguido por religiosos. Não à toa, Jesus morreu crucificado. Mas isso acontece porque o estilo de vida de Jesus, sua forma de pensar, a sua forma de ser, o seu nível de comprometimento com os valores do reino do seu Pai, isso era tão profundo que isso causou um choque na sociedade da sua época. As coisas não mudaram. Todas as vezes que você quiser realmente abraçar os valores do reino de Deus e vivê-los intensamente, você vai entrar em choque com os padrões deste mundo. Então Jesus está dizendo, olha, se preparem, vocês que querem andar comigo, vocês que querem viver comigo, se preparem, o mundo não lhes será simpático, o mundo não terá por vocês um sentimento de afeto, de carinho, pelo contrário, este mundo continua apresentando padrões absolutamente contrários aos padrões de Jesus. Então, se você viver os padrões de Jesus, naturalmente você vai entrar em choque com este mundo. E o resultado disso será perseguição. Ora, nós podemos entender a perseguição acontecendo sobre aqueles que
seguem a Jesus, pelo menos em 3 níveis ou em 3 formas diferentes. Eu vou chamar aqui de níveis de perseguição. O primeiro nível de perseguição é o que nós chamamos de ridicularização. Você sabia que na história contemporânea, 100 mil cristãos são mortos anualmente? No nosso planeta, anualmente, cerca de 100 mil cristãos são mortos anualmente. Interessante é que esses números, eles não aparecem nos telejornais, nas mídias, isso não importa. Exatamente por isso, porque vivemos num mundo cujos padrões são absolutamente contrários aos de Jesus. Então, não importa se aqueles que amam e seguem Jesus estão sendo mortos em países com regimes totalitários, estão sendo mortos em nações ou em lugares onde existe uma cultura religiosa extremista. De vez em quando nós vemos, sim, sendo veiculados em algumas mídias, em alguns telejornais, a morte de alguns cristãos, mas às vezes nós temos a ideia de que são poucos cristãos que morrem anualmente. Não, 100 mil cristãos morrem anualmente. Bom, existe esse tipo de perseguição. Uma perseguição que ela é politicamente aceita, ela é legalmente embasada, mas existe um outro tipo de perseguição. Essa que se dá, por exemplo, por meio da ridicularização, como no nosso país. Vivemos num país onde a Constituição nos garante total liberdade de expressão da nossa fé, da nossa religiosidade. No entanto, embora não possamos ser perseguidos de forma violenta, mas existe essa perseguição que se dá, por exemplo, por meio da ridicularização. Quando você se compromete com Jesus, a primeira coisa que vai acontecer, você será motivo de escárnio, você será motivo de chacota, você será ridicularizado nos grupos sociais dos quais você faz parte. Lá na sua família, quando a família estiver reunida e eles souberem que você agora lê a Bíblia, você agora tem uma vida de oração, você tem mudado os seus hábitos, você tem mudado o seu padrão de comportamento, porque Jesus muda o nosso coração, Ele transforma o nosso caráter. E isso será percebido no nosso estilo de vida. E, de repente, as pessoas passam a perceber isso. E, ao invés dessa mudança, que é sempre para melhor, ser vista como algo bom, não. As pessoas passam, então, a ridicularizar você. As pessoas passam a fazer de você um motivo de escárnio, um motivo de piada. Mas, se você permanecer firme com Jesus, essa perseguição vai para um segundo nível, que nós chamamos de persuasão. Primeiro nível é a ridicularização. Bom, se ela não foi suficiente para intimidar a sua fé e levá-lo a abandonar o seu compromisso com Jesus, agora ela vai para o nível da persuasão. É quando as pessoas, então, percebem que você está levando a sério esse negócio de seguir Jesus. Você está levando a sério esse negócio de amar Jesus com todo o seu coração. Você está levando a sério, sabe, esse projeto de vida em buscar nas Escrituras uma direção de Deus para você. Agora as pessoas passam a tentar te persuadir. Elas tentam convencer você de que talvez esse caminho não seja bom, não seja saudável. As pessoas tentam fazer você repensar. Será que não era bom voltar para o caminho que você estava? Será que não é melhor manter as tradições que você vivia desde a sua infância e que foi apresentado pela sua família? Esse momento, muitas vezes, se apresenta delicado porque essa persuasão, ela se dá também com argumentos um tanto emotivos, porque eles vão se apegar a questões de tradição familiar, enfim. Então, é um tipo de perseguição, porque aquilo que você pensa, a sua forma de crer, agora ela vai ser duramente criticada. Ela vai ser também pisada e banalizada.
Bom, mas se você permanecer firme com Jesus e você não se deixou persuadir por esses argumentos que para você, obviamente, não faz sentido, eles não são fortes o suficiente para te convencer, a perseguição ela vai para um terceiro nível. É o que nós chamamos de exclusão. Bom, já tentaram a ridicularização, você se manteve firme. Já tentaram te persuadir, mas você não se deixou convencer, porque agora a palavra de Deus está tão clara para você, e o que você tem experimentado com Deus é tão maravilhoso, o que pode te tirar desse caminho. Aí vem, então, o terceiro nível, que é mais sério, mais pesado, que é a exclusão. Aquelas pessoas que conviviam com você, convidavam você para almoços de fim de semana, convidavam você para encontros de confraternização de amigos, agora você não é mais chamado. Agora eles se lembram de todos, menos de você. Você sabe que isso acontece até na sua própria família. Os teus avós chamam os teus irmãos para uma confraternização, mas não chama você. Porque, afinal de contas, você é o desertor da tradição da família, a tradição religiosa que os antepassados deixaram. Os seus filhos agora não são tão privilegiados quanto os filhos do seu irmão. Sabe, os teus pais passam a te tratar de forma diferente. Na sua família, você começa a perceber que existe uma diferença de tratamento, é a exclusão. Lá no seu ambiente de trabalho também, antes você fazia parte de alguns projetos que eram importantes para o avanço profissional, para o seu desenvolvimento profissional, mas agora você está fora desses projetos, você está fora desses círculos. Por quê? Porque agora a sua forma de pensar, agora a sua integridade, inclusive, é uma ameaça a alguns projetos que talvez esses projetos precisem de algumas coisas ilícitas para viabilizá-lo. Você não pode fazer parte deles e agora você é deixado de fora. Então, a exclusão, esse terceiro nível de perseguição, mas o importante é que você entenda que isso fará parte da sua caminhada com Jesus. Isso faz parte desse projeto espiritual de andar com Deus. E o importante é que você consiga discernir a presença dessa perseguição. Jesus nos avisou sobre isso. E Jesus, então, preparou o nosso coração para suportar e permanecer no caminho. Então, a perseguição, ela se dá sobre todos aqueles que, caminhando com Jesus, são fiéis, são leais àquilo que ele ensina. Mas é importante a gente perceber também o seguinte, sabe, cuidado quando não há perseguição. Porque, de repente, você está caminhando com Jesus, você está muito certo da sua jornada com Deus, mas, sabe, às vezes você chegou num ponto em que nunca foi perseguido, você nunca sentiu nenhum tipo de hostilidade no seu ambiente de trabalho, na sua família, lá na sua universidade. Pelo contrário, as pessoas batem as suas costas, as pessoas exaltam a sua forma de ser. Ora, Jesus nos advertiu, Jesus chamou-nos atenção para essa situação. Jesus disse que essa situação pode parecer estranha àqueles que lhe buscam. Jesus disse isso no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Olha o que Jesus disse. Jesus disse: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Ora, Jesus estava dizendo, olha, o falso profeta é aquele que sempre vai ser bem recebido porque ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Ele não confronta o estilo de vida das pessoas. Pelo contrário, o discurso dele é sempre com a intenção de manter o status quo. Ele quer manter as coisas como estão. Ele nunca vai entrar em choque com o estilo de vida das pessoas, ainda que esse estilo de vida contrarie aquilo que Deus espera delas. Então, os falsos profetas foram bem falados, bem tratados. Jesus disse assim, ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Jesus está dizendo o seguinte, isso é um indício de que tem alguma coisa errada na caminhada.
Porque o natural é que, vivendo como Jesus, andando nos passos de Jesus, você vai encontrar ambientes ou situações que lhe serão hostis. Então, veja bem, é curioso também a gente observar esse contexto cristão, religioso que a gente está vivendo. Você encontra hoje alguns cristãos que, ao invés de esperarem a perseguição do mundo, eles querem os aplausos do mundo. Hoje nós temos, por exemplo, até celebridades cristãs, personalidades cristãs, e que estão esperando ser ovacionadas por esse mundo. Eles estão se alegrando com os aplausos deste mundo, e eles acham que isso, de alguma forma, está legitimando o seu estilo de vida, aquilo que creem. Ora, eu não estou dizendo que ser cristão necessariamente precisa ser alguém intolerante, chato, intransigente e que atrai para si apedrejamento, que atrai para si críticas gratuitas. Não é isso. O que nós queremos dizer é que Jesus é que nos advertiu: olha, cuidado, ai de vocês, quando todos estiverem falando bem de vocês, repensem a caminhada, porque o natural é que sejamos hostilizados, porque o estilo de vida do cristão, o apóstolo Paulo, no capítulo 12 da sua carta aos Romanos, versículo 2, ele faz uma orientação, e ela nos diz o seguinte: olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo é: olha, cuidado, não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, o mundo tem uma forma, ele tem um padrão. Cuidado para vocês não se amoldarem a ele. Ou seja, cuidado para vocês não encontrarem um lugar onde vocês se encontram lá confortáveis. Neste mundo, aqueles que amam a Deus e seguem a Jesus, eles vão viver de forma desconfortável. Então, cuidado. Cuidado se na sua caminhada o que você está esperando são aplausos, esperando tapinha nas costas, esperando só a simpatia das pessoas. Durante o caminho, é provável, é certo, que de vez em quando você vai sofrer apedrejamento, você vai sofrer críticas, você vai ser perseguido. E Jesus disse: permaneça no caminho, não desista, não desista. E Jesus então vai dizer como é que essa perseguição se dá. Qual é a forma mais comum das pessoas perseguirem os cristãos? Jesus disse o seguinte, lá no Evangelho de Mateus 5, versículo 11, o texto que lemos inicialmente, Jesus disse assim: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem. Então, o insulto é uma forma de perseguição. Perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então, veja bem, preste atenção, Jesus está dizendo o seguinte: vocês serão perseguidos. Sabe qual é a forma mais comum dos cristãos sofrerem perseguição? Através das palavras. Jesus está dizendo: vocês serão insultados, vocês serão caluniados, as pessoas vão falar mentiras a seu respeito. E você sabia que já no primeiro século, ou nos primeiros séculos, os cristãos foram alvos de difamação, de calúnia no contexto em que viveram? Por exemplo, você sabia que os cristãos do primeiro século foram acusados pela sociedade romana de serem um grupo de religiosos com práticas canibais? Alguém entrou numa reunião cristã e lá, então, presenciaram o que a Bíblia chama de ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, os cristãos comem o pão e bebem o vinho. Jesus disse que o pão simbolizava o seu corpo, o vinho simbolizava o seu sangue. Jesus, então, disse: vocês devem comer do meu corpo, vocês devem beber do meu sangue. Alguém saiu de lá e espalhou para as pessoas que os discípulos estavam praticando canibalismo. Vejam bem um absurdo, mas você sabe que essa coisa pegou?
Olha, às vezes você, no seu ambiente de trabalho, é alvo de mentiras mais esdrúxulas, mais absurdas, mas é assim mesmo que acontece. Você vai ser alvo de calúnias, você vai ser alvo de mentiras. Não só isso, você sabia que os discípulos, a igreja, a comunidade cristã do primeiro século também foram acusadas de praticar imoralidades coletivas. Ora, havia uma prática comum da igreja do primeiro século, que era o que eles chamavam de festa do amor, ou a festa ágape. Eles se encontravam para celebrar a ceia do Senhor e eles então levavam alimentos para que eles compartilhassem. Então era uma celebração da comunhão, era a celebração do amor e ficou chamado como festa ágape, festa do amor. Ora, isso soou aos desavisados que os cristãos, quando se encontravam, eles então tinham práticas imorais. Bom, e isso também se espalhou por aquela sociedade. Os cristãos eram um grupo de pessoas que, em nome da religião, praticava imoralidade quando estavam juntos. Quantas vezes você também é acusado, é mal interpretado? É mal interpretado por pessoas que, com intenções já muito bem definidas, querem prejudicar você. Então, se você foi alvo de más interpretações lá na sua família, lá no seu trabalho, e você sabe que nada daquilo procede, olha, você não está sozinho nisso. Os cristãos do primeiro século sofreram isso, os cristãos vêm sofrendo isso ao longo do tempo, e isso vai continuar acontecendo. São as estratagemas para intimidar cristãos, os discípulos de Jesus. Os cristãos do primeiro século também foram acusados como sendo incendiários. No ano 64 da nossa era, o imperador Nero, o maluco Nero, isso é hoje conhecido pela história, ele acusou os cristãos de terem incendiado Roma. Durante 3 dias, o incêndio durou 3 dias e queimou a cidade de Roma, sobrou apenas alguns vilarejos. Alguns até supõem que o próprio Nero provocou um incêndio com a intenção de construir uma nova Roma. O fato é que, pelo fato de os vilarejos que não foram queimados eram habitados por judeus e por cristãos, então pressuporam que foram os cristãos que incendiaram Roma. Os cristãos ficaram por muito tempo com esse rótulo, é gente incendiária, é gente que destrói cidade. Pelo contrário, era o povo do amor, é o povo da misericórdia, era o povo do bem. Sabe, perceba como que muitas vezes, mesmo você caminhando de forma reta, de forma honesta, de forma íntegra, você pode ser acusado dos mais terríveis absurdos. Ora, não somente isso, mas os cristãos foram acusados de ser perturbadores da ordem familiar. Isso acontecia, porque às vezes as mulheres convertiam-se a Cristo e voltavam para suas casas e lá havia então uma incompatibilidade de crenças. Aquela mulher seguia Jesus, aquele homem queria seguir os deuses de Roma e realmente causava problemas. Mas daí dizer que os cristãos propositalmente queriam causar desordem familiar já é outra questão. O fato é, as palavras serão sempre o instrumento mais apropriado deste mundo para perseguir todos aqueles que querem andar com Jesus. Se você tem sido alvo das más palavras, de calúnia, difamação, por injúria, ora, o que Jesus estava prevendo exatamente isso, isso iria acontecer. Agora veja bem, Jesus diz o seguinte, o que Jesus quer deixar claro para nós é: não se amargurem por causa disso. Não se amargurem. Porque há muitos cristãos que, quando vem esse momento de perseguição, eles então sentem a dor, eles sentem o sofrimento dessa situação de perseguição. E eles então passam a chorar, a lamentar, o seu coração se enche de amargura. Eles ficam magoados com as pessoas que lhes proporcionaram essa situação de dor. E elas, então, se enchem desse sentimento
tão ruim, tão destrutivo, e elas então se distanciam daquilo que Jesus disse. Jesus nos propôs o seguinte: olha, não é para que vocês se entristeçam, se amargurem, pelo contrário. Jesus disse o seguinte: olha, alegrem-se, alegrem-se. E ele dá um motivo, por que vocês devem se alegrar? Ele dá algumas razões. Primeiro, porque essa perseguição é sinal de autenticidade da sua fé. É exatamente porque a sua fé é autêntica que você é perseguido. Segundo, porque a perseguição identifica você com os profetas do passado. Jesus disse, os profetas foram perseguidos. Que honra sermos identificados com os profetas do passado. Outra razão por que devemos nos alegrar, porque a perseguição distingue os verdadeiros dos falsos cristãos. Você sabia que os falsos cristãos, quando são perseguidos, eles não permanecem no caminho? Por isso que é necessário, de vez em quando, haver perseguição sobre aqueles que carregam o nome de Jesus. Porque tem muita gente carregando o nome de Jesus e não tem nada a ver com Jesus. Agora, os verdadeiros discípulos, esses permanecem no caminho. Então, se você está sendo perseguido, olha, regozije-se nisso, porque é o processo que Deus usa para manter no caminho aqueles que realmente lhe pertencem. Mas existe uma outra razão. Essa perseguição nos traz o que a Bíblia chama de expectativa da glória. A Bíblia nos diz o seguinte, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17, o texto nos diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Bora, a metáfora que o apóstolo Paulo está usando é a seguinte: todos os sofrimentos que passamos neste mundo em função e razão da nossa fé, isso é como que estivéssemos acumulando um peso, que quando chegarmos lá diante do Senhor, será colocado numa balança. E todo esse peso vai agora trazer para nós grande regozijo, vai trazer como consequência grande alegria, grande recompensa. Por isso Jesus disse, Mateus 5,12, olha, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Por isso, meu querido, eu quero incentivar você, eu quero encorajar você. Se você tem sofrido a ridicularização, se você tem sofrido esse processo de persuasão dura, se você tem sido excluído, olha, não se importe com isso. É importante que aqueles que sigam a Jesus sejam perseguidos. Isso é uma espécie de autenticação da sua fé. Isso é uma demonstração de que você está no caminho certo. Porque aqueles que amam a Jesus, Jesus disse, o mundo haveria de odiá-los, mas permaneça no caminho e regozije-se nisso. Joga fora essa amargura. Pare de se magoar ou se ressentir com aqueles que têm lhe caluniado, lhe difamado. Jesus disse, isso haveria de acontecer. Jesus está dizendo, bem-aventurados os perseguidos por minha causa. Então, jogue fora essa tristeza, jogue fora essa amargura, aproprie-se da bem-aventurança, porque felizes são aqueles que, por causa de Jesus, são perseguidos. Tá bem? Eu desejo que essa palavra tenha sido bênção para o seu coração. Nós vamos por um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso momento de oração. Palavra